Right. Galera, essa aula inaugural ela vai ser gravada, tá? A gente vai postar no YouTube assim que possível. Uhum. É, vamos dar o início então. A Titi Vivi vai aparecer aqui daqui a pouco. Ela tá com alguns compromissos aí. Daqui a pouco ela vai aparecer para conversar com vocês um pouquinho também, tá? Vamos lá, galera. A maioria de vocês deve estar aí para fazer o IELTS pelo Projeto Canadá, certo? Quem que tá fazendo por causa do Canadá, em específico? Eu Canadá. Também tô fazendo. Eu também tô Uhum, fazendo aqui. também. também. Ó, Eu também, o, teacher. opa. Genivaldo também Eu acabou de falar também. aqui. Uhum. Ó, o Igor. Eu também. Uhum. Até uma galerinha que eu conheço aí. Ó, Quase todos os Aguari. seus alunos. Um pouquinho. Alguns já fizeram job interview comigo. Tem alguém que já. Quem que já fez job interview aí, ó, o curso? Eu já fiz já. Ah, eu não fiz, não. Fez ainda não? Eu Right. participei de umas aulas do Mate Easy com você de reposição. Uhum. Não, você é conhecido já também, já lembro disso. Right. Então, galera, o que que acontece? Para o Canadá, nós temos duas provas possíveis, tá? Tem a prova do IELTS e tem a prova do CELPIP. É, é interessante a gente conhecer a diferença entre essas duas provas. Primeiro, né, o IELTS, ele é uma prova que é desenvolvida na, na Europa, né? Então, o IELTS, ele utiliza um inglês britânico, tá? Tanto que quando a gente faz a parte do listening do IELTS, você percebe que o áudio dele é britânico. E o IELTS geralmente é a prova que o pessoal mais faz para ir para o Canadá. Mas por que, teacher, se o inglês é britânico, por que que o pessoal mais faz para ir para o Canadá? Simples, só ele é mais fácil de achar, tá? Tem a segunda prova, que é o CELPIP, que é uma prova já canadense mesmo, ela não é tão fácil assim de encontrar, tá? É, eu até separei aqui os locais aqui do Brasil que tem CELPIP. O IELTS você acha em qualquer estado, tá? Deixa eu só olhar aqui. E também tem uma diferença, tá, galera? De repente, se você faz a prova do CELPIP, você tá no Canadá e resolve ir para outro país. O seu CELPIP, ele não serve para outro país, tá? O CELPIP, ele vai servir ali majoritariamente para o Canadá só. Enquanto que o IELTS, ele é aceito em vários países, né? Então, opa, minha iluminação tá muito alta aqui, peraí. Tá? Então tem essa questão também que se você tem o interesse de ir para algum outro país depois, para morar, claro, né? Para visitar turismo, visto de turismo tranquilo, é, o IELTS é mais interessante, tá? Porque o IELTS ele vai trazer essa gama de países que aceitam. Já o CELPIP ele é só Canadá mesmo, tá? Mas então é só vantagem eu fazer o IELTS, né? Bom, o CELPIP ele costuma ser mais fácil, tá, gente, a prova. A prova dele é um pouco mais fácil do que a do IELTS. Não é tão mais fácil para valer a pena, por exemplo, você viajar para outro estado para fazer o CELPIP, tá? Então, se não tem no seu estado, faz o IELTS mesmo. Não tem, a diferença não é tanto assim para valer a pena esse deslocamento, tá? Até então, alguma Só dúvida? Eu posso. Pode falar.
Olha aqui, ó, pessoal, três estados que tem CELPIP, tá? Então, atualmente, olha lá, São Paulo, as provas são realizadas no CTC, Centro de Treinamento e Certificações, tá? Então, em São Paulo vai ter, no CTC, o CELPIP, tá? O IELTS, ele tem vários locais. Também tem para Rio de Janeiro, tá? Então, para quem é fluminense aí também tem. O exame é aplicado no Instituto Brasil Estados Unidos, IBEU, situado na. Ah, tá. Aqui tem os endereços também. Se alguém quiser, eu posso mandar depois, tá? Só me pedir lá no grupo. E no Paraná, em Curitiba, o teste é oferecido pela Associação Cultura Inglesa de Curitiba, tá? Então, são esses três locais só no Brasil que é possível realizar a prova do CELPIP, Você tá? envia pra mim depois esse do Rio de Janeiro, Cadu, no meu privado lá que eu vou fazer no Rio. Opa, bacana. Mas, Vou te mandar lá. Então são esses três locais aí, tá? Esses três estados que possuem o CELPIP atualmente. O restante, né, fica a opção do IELTS, que o IELTS vocês conseguem encontrar em vários lugares, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma das duas provas até agora? Não surgiu nenhuma dúvida, não? Não? Não. Então vamos lá. Galera, eu separei um slide para explicar para sobre a vocês. localidade, não. Tirando a localidade, né? Localidade, quem precisar, né? Quem for desses três estados quiser optar por fazer o CELPIP, me manda lá uma mensagem depois que eu mando a localização para vocês aí. Mas vocês conseguem encontrar também em qualquer lugar na internet, vocês acham aí a localização, tá? Mas, como eu já tenho separado, né, eu posso auxiliar vocês isso aí. É... tá. Eu separei para vocês um slide, tá? Que vai explicar a diferença entre as duas provas. A gente vai iniciar o nosso curso assim, né? Explicando a diferença entre as duas provas, entendendo a diferença das duas. Porque o nosso curso ele é de IELTS e CELPIP, tá? Então nós vamos focar nos dois, para quem for fazer IELTS, para quem for fazer CELPIP. E às vezes o pessoal chega aqui sem saber ainda qual prova que vai preferir fazer, né? Por quê? Às vezes você é de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná, mas você não é obrigado a fazer o CELPIP. Você pode fazer o IELTS também, que no seu estado também tem o IELTS. Então, às vezes o pessoal não sabe ainda que prova fazer, né? Às vezes a pessoa vai ter mais facilidade com o sotaque britânico, outros têm mais facilidade com o sotaque americano. Geralmente, pessoal, a gente tem mais facilidade com o sotaque americano, tá? Apesar do sotaque americano ele ser um sotaque bem embolado, né? Quem estuda inglês aí já há algum tempo percebe, né, que quando você vai conversar com um nativo, né, um falante nativo é complicado, né? Porque eles falam parecendo que, por exemplo, um norte-americano, dependendo do estado dos Estados Unidos, ele fala parecendo um bêbado, né? Dependendo, porque o cara, né? Então quem estuda inglês aí já deve ter percebido isso, né? Apesar disso, pelo fato de que aqui a gente estuda muito é, o sotaque americano, a gente acaba tendo mais facilidade com ele. Já o britânico, tem pessoas que têm facilidade, porque o britânico ele fala separadinho. As palavras são ditas separadinhas. Só que a pronúncia britânica ela é mais forte. Exemplo, a palavra manteiga aqui nos Estados Unidos seria butter, né, butter, e britânico, a área mais rural fica butter, butter, e na área mais centro fica butter, butter. Então olha a diferença, né? Butter, 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 né? Então o sotaque britânico, quem tem dificuldade ali com essas palavras mais fortes, né? Diga-se de passagem, vai acabar preferindo o CELP por causa do sotaque americano, tá? Dito isso, vamos lá. Vamos iniciar, vamos ver o slide aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Apareceu para vocês aí? Apareceu. Sim, ok. Beleza. Sorry. Vamos lá.
Esses são os pontos que a gente vai abordar hoje, pessoal. Primeiro, como funcionam as provas, tá? É muito importante a gente saber o funcionamento da prova, as etapas que essa prova tem. Inclusive, a gente vai dar uma olhada aqui onde a maioria de vocês tem mais dificuldade. Todo mundo aqui já estuda inglês? Tem alguém aqui que Yes, nunca I do. estudou inglês Sim, ainda? sim, sim. Não, Eu só o já. básico. Eu estudo. Tá. Essa prova aqui, pessoal, vocês têm que estar estudando inglês para conseguir fazer, tá? É super importante, porque é uma prova cara, começa aí, tá? Todas as duas são caras. O CELP costuma ser um pouquinho mais barato que o IELTS, mas são provas caras de fazer. Vocês já devem ter pesquisado o preço aí, não é barato, tá? Então, eu já tenho que estar estudando, fazendo um preparatório. É bom, é interessante. Por quê? Pro Canadá, principalmente, eles têm ali a lista, né, de profissões e, e a exigência de nota, né? Vocês já viram aí? Todo mundo já viu a exigência de nota da área que vocês estão candidatados? Já vi. Sim, Vocês Sim. sabem, então, vocês todos já sabem a meta de vocês. já sim. sim. Beleza. Tem alguém aí que tem uma meta muito alta? Eu, A sua é Amanda, né? Seu nome? é, eu não sei exatamente, porque a minha meta é para entrar em universidade, né? Não é para trabalhar. Ah, sim. Então você vai fazer o segundo modelo da prova, que é o modelo para o universitário. Isso. Entendi. Minha meta é acima de 8, professor. CLB Uou! 8. Acima de 8? Oh, É, 8 é alto, hein? Qual que é a sua profissão? não. sou engenheiro eletricista. Ah, sim, para engenheiro vai ter que ser alto mesmo. Entendido. Não, nós Hello, vamos colocar a meta. everybody. É importante vocês saberem, pessoal, inclusive, Good man. que nas próximas aulas a gente vai fazer as metas de todo Good mundo. evening, teacher. Good evening. Good evening, Teacher Cadu. Good evening, everybody. Oh, Good nice evening. to see you all here. Teacher Vivi chegou aí, galera. Oh, como sempre, eu gosto de saber de onde que cada um é. Se todo mundo puder colocar lá no chat, where are you from? I'd like to know. Ó, teacher, responsabilidade com essa turminha, viu? Que, ó, são 23 aqui, ó, no ao vivo conosco. Deve entrar mais daqui a pouquinho, que a gente vai mandar o link lá de novo. Guys, vocês pegaram? Qual que foi o começo aqui, teacher Cadu? Bom, a gente ainda não, na verdade, a gente não iniciou o slide ainda. Mas eu já falei com eles a respeito das provas, né, os locais onde encontra o CELPIP atualmente, né? E um pouquinho da diferença entre as duas provas em questão de encontrar e os países onde elas são aceitas, né? É Aham, só isso mesmo, a gente teve uma apresentaçãozinha aqui de leve, né? O pessoal já tá isso. até falando, inclusive, o local de onde eles são, hein? Deixa eu ver aqui. Olha, temos de Jundiaí, Uberlândia. Very good. Deixa eu ver. Oh, great. Vai mandando aí pra gente ver vocês, pessoal. Um é mais complexo. Eu gosto de falar isso, sabe? Que um é um pouco mais complexo. E o CELP, ele é o menos complexo, mas não quer dizer que ele é mais fácil. Ele só é um pouquinho menos complexo, porque ele é para medir o inglês do mundo inteiro. Então, para nativo, para não nativo, tudo é do mesmo jeito. Pessoal, minha bandeirinha tá aqui, né? Ó, da Viviway tá aqui. Aqui eu deixei da Wicca, porque eu fiz a chamadinha, né, para vocês falando lá da vaga do Canadá, lá, por isso que tá aqui, viu, pessoal? Eu não troquei. Tem gente de São Paulo, ó, Curitiba, estive em Curitiba. Curitiba? Não, foi Campinas. Curitiba é outro lugar. Curitiba, Belo Horizonte, ó, tá próximo da gente. A gente tá aqui em Betim. Canoinhas, Santa Catarina, gente, vocês estão de longe. General, é isso? General Carneiro. Mandei um material hoje para esse lugar aqui, ó. General Carneiro, no Paraná. Americana, São Paulo, São Luís, nós estamos de norte a sul hoje, Titia Cadu. Hoje São tá bem Luís do variado. Maranhão, Rio de Janeiro, que bênção, gente. Ah, foi para você mesmo? Que maravilha. Pois é, foi hoje, viu? Pelo correio.
Guys, então, continua aí, Teacher Cadu, qualquer coisa eu vou te interrompendo daqui. Tranquilo. Vamos lá então, pessoal. Como eu ia dizendo, né, é importante vocês saberem aí qual a meta de vocês, porque a gente, durante o curso, a gente vai montar o nosso esquema, né, de avaliação, onde a gente vai tentar levar vocês a essa meta, né? Então, por exemplo, teacher, eu preciso de 5 na prova, eu preciso de tanto, é bom vocês terem esse conhecimento da nota que vocês precisam. Porque, como eu ia dizendo, nenhuma dessas duas provas é uma prova onde você reprova ou aprova, né? É uma prova de proficiência, você vai ter sua nota, ele vai te avaliar o nível do seu inglês. Então, não tem como aprovar ou reprovar, você tem a meta, né? A quantidade de pontuação que você precisa. Se conseguir a mais, excelente, tá? Ok? Ah, então, o outro assunto que a gente vai tratar é quais as diferenças entre as duas provas. Tem pequenas diferenças. As provas são, no geral, são bem parecidas, mas tem algumas pequenas diferenças. Quais são as etapas do IELTS e do CELPIP? Né? As etapas separadinhas. Dicas de preparação para para cada etapa, e o que abordaremos no curso. Das dicas, pessoal, eu fiz um simulado da prova, tá? E onde eu fiz uma análise, né, de cada parte da prova do IELTS, tá? O CELPIP eu ainda vou fazer um simulado dele também, mas o CELPIP eu já fiz uns estudos em cima e ele é parecido, bem parecido com o IELTS também. Algumas diferenças mínimas que a gente vai ver agora. Vamos lá, como funcionam as provas? Enquanto você vai falando, Teacher, eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone no mute. Coloquem no mudo, gente, porque né, a casa da gente tem barulho, né? Então, para que o seu barulho não entre aqui na nossa chamada. Então, sempre, ó, coloque no mudo, vê se o seu microfoninho tá cortadinho aí pra gente. Vamos lá. As etapas do IELTS. O IELTS ele é dividido em speaking, que é a sua habilidade de fala, listening, que é a sua habilidade de ouvir e compreender, reading, que é a habilidade de leitura e compreensão, né, extração de informações de texto, writing, que é a habilidade de escrita. Inclusive, o writing é o que mais assusta o pessoal. O pessoal olha assim, bate o olho no writing, tipo, nossa, redação em inglês, meu Deus. Mas ele é bem tranquilo. E o que deveria assustar muito deveria ser o listening, que é onde o pessoal tem mais dificuldade. Então, geralmente, a gente inicia aqui, a gente vai ver, né, pedir o pessoal para falar onde você acha que tem mais dificuldade. Geralmente, muita gente fala assim, eu tenho mais dificuldade no writing. E aí, durante o curso, a gente percebe que o pessoal tem dificuldade no listening, na verdade. Então, o writing, pessoal, não se assustem tanto assim com ele, tá? Ah, professor, não sei fazer redação. Calma, que eu vou ensinar vocês a fazer redação. E no curso tem redação toda semana. Toda semana vocês vão fazer uma redação para me enviar. Então, a respeito do writing, vocês vão ficar craques em redação, tá? Teacher, você Sim, vai explicar mais ou menos a característica de cada skill que cobra? sim, sim. Vai? Nós vamos Tá. entrar nesse ponto agora aqui. Tá lá, o Uhum. primeiro, o speaking. Então vamos lá, galera. A parte do speaking da prova do IELTS leva em torno de 15 minutos. A prova é agendada geralmente em um dia diferente da prova escrita. Em alguns casos ela pode ser no mesmo dia. No meu caso foi no mesmo dia, tá, gente? O speaking do IELTS é uma avaliação muito formal. O examinador lê uma série de perguntas pré-selecionadas num papel e grava todo o áudio. Na verdade, é uma lista aleatória de perguntas sobre assuntos complexos e sobre outros muito básicos. Por exemplo, onde você mora, sua profissão. Tem várias perguntas, né, algumas mais complexas que as outras. Em alguns temas, o examinador se prende mais e emenda na sequência outras questões. Em outros, só pergunta uma coisa e já parte para o próximo assunto. Então, galera, semelhante a uma entrevista de emprego, não tem como você prever o que ele vai te perguntar na parte do speaking, tá?
Não tem como prever. Tem como a gente se preparar para os temas possíveis. Então, a gente vai pegar os temas possíveis do speaking e vamos trabalhar em cima deles, vocês conseguirem falar sobre esses temas, mas não as perguntas, tá? Porque as perguntas não tem como prever. Teacher, Sim? posso falar também uma dica aqui no speaking? Ó, Pode? essa vale ouro, hein? Pode depositar US$ 100 lá para mim com essas dicas que eu vou dar aqui agora. Ó, é o seguinte, no IELTS, né, são 3 etapas aqui no speaking. A primeira, perguntas pessoais, que vai, igual o teacher falou, vai perguntar de onde você é, essas coisas básicas. Na segunda etapa, ele vai te falar um tema. E aí ele vai te dar ali 1 minuto para que você pense sobre esse tema. Igual o teacher falou, é impossível prevermos que tema vai ser. Então, a gente treina e já já eu vou falar o que que a gente deve focar aqui no speaking. Então, vai te dar o tema, você tem 1 minuto. Você vai conseguir anotar frases inteiras? De jeito nenhum. Você precisa anotar tópicos. Só que se você também ficar escrevendo o seu tópico inteiro, não vai dar tempo. Então, você tem que meio que, entre aspas, criar siglas que você entenda. Então, você vai colocar ali umas 3 letras que representam a palavra ali que você quer e vai fazendo. Após esse 1 minuto, você vai ter 2 minutos para falar sobre isso. Aí, qual que é o conselho aqui, ó, que a Teacher Vivi vai te dar? Vale ouro, hein? Anota aí. O que que ele vai observar? Se você está usando palavras muito básicas, e às vezes você pode trocar um básico por uma palavra um pouco mais complexa. Teacher, eu sou básico no inglês, o meu inglês não é assim maravilhoso. Então, aposte no básico bem feito. Ai, teacher, eu já falo, eu já sou intermediário. Então, aposte em vocabulários mais intermediários. Então, você vai trocar uma palavra, por exemplo. Pega uma palavra aí, teacher. Vou pegar o por exemplo mesmo, que está na minha cabeça aqui, ó. O Uhum. for example, por enhance, que é a mesma coisa, só que uma palavra um pouco mais robusta, né, de nível intermediário, tá? Então você troca, por exemplo, ao invés de ficar falando very não sei o quê, very não sei o quê, você troca a lista. Com certeza o teacher vai deixar uma lista lá no nosso grupo oficial com uma lista de very não sei o quê, com outra palavra que representa a mesma coisa, né, teacher? Sinônimos, Para listas de sinônimos. vocês, Inclusive, é interessante, a gente sinônimos. tem lá os 147 phrasal verbs lá. Porque às vezes a gente. E Exatamente. os phrasal, eles ajudam não só no speaking, porque quando o, o aluno utiliza phrasal verb é um negócio chique, tá, gente, se eu utilizar eles. Já conta muito ponto, mas ele também ajuda no writing, na contagem de palavras. Porque phrasal verb, galera, é um verbo formado por mais de uma palavra. Por exemplo, a gente conhece os verbos só os normais. Por exemplo, break, stop, sleep. São verbos pequenos, são verbos de uma palavra só. Os phrasal verbs, eles são verbos que têm mais de uma palavra. E muitas vezes a gente pode usar ele para substituir um verbo de uma palavra só. Às vezes a gente coloca um verbo de 3 palavras. Aumenta a nossa contagem. E também no speaking, né? Que o phrasal verb é como eu disse, é chique de usar. Isso mesmo. Então, ó, phrasal verbs. Gente, eu falei for enhance aqui, cometi um erro, viu? A coleguinha me ajudou ali no chat. É isso mesmo, for instance. Very For good. Thank you instance, very much, Herbert. Então, você trocou um for example, que é básico, por for instance. Thank you. Aí, você vai ter esse tipo de vocabulário. O phrasal verb que o teacher Cadu trouxe aqui pra gente. Expressões idiomáticas, sabe? Ai, por exemplo, it was on the tip of my tongue. Você sabe a palavra, mas você usou isso aí, estava na ponta da minha língua. Isso vai te somar pontos. Ah, mas eu já sei a palavra, por que que eu vou falar isso? Para te somar pontos, para isso que você vai usar. Outra coisa, conseguir viajar pelos tempos verbais. Teacher, eu não domino os perfects, então não fale.
É melhor você falar os básicos e certo do que você arriscar para algo que você não domina. Mas se você já tem um nível intermediário, arrisque num present perfect, num past perfect, num future perfect, então, isso vai alavancar a sua nota, tá? Então, trocar palavras básicas por palavras mais complexas, phrasal verb, expressões idiomáticas e viajar pelos tempos verbais, de forma que seja que você use de forma correta. Isso ajuda demais ele no speaking. Olha lá, um exemplo, pessoal. A gente tá. Quando você for dizer, por exemplo, discover. I discovered something, né? Vocês podem trocar pelo phrasal verb find out, por exemplo. Ao invés de, ao invés de uma palavra só, estou usando duas. Outro aqui, ó. Refuse, que é recusar, né? Você pode usar turn down. E por aí vai. E a gente tem um material, tá? De 147 phrasal verbs, os mais usados. E o bom desse material é que ele vai vir com os exemplos desses phrasal verbs em frases, tá? Então, vocês vão poder utilizar bastante aí para poder trocar. Principalmente, eu vou incentivar muito, inclusive, eu vou colocar dessa vez no curso a meta de contagem de phrasal verbs no writing, tá? Então, eu vou fazer a contagem de phrasal verbs no writing também para a gente ver ali quem que tá usando o material, quem que não tá? Dessa vez eu vou pegar todo mundo, ok? Vamos lá. E tem como decorar? Não tem, né, teacher? Tem que Não, usar. tem que Na usar. medida que você for usando, aquilo vai absorvendo na sua mente. Só ler não adianta nada, tá? Porque a gente esquece mesmo. Então, tem que ir usando para fixar. E outro também que não adianta procurar lógica nos phrasal verbs, tá, pessoal? Tem gente que tenta isso, né? Não dá certo, não. Por exemplo, give. Give é o verbo dar. Quando eu coloco um up, up é pra cima. Give up, desistir. Qual o sentido aí? Não adianta procurar, tá? Não adianta. Vamos lá. Próxima etapa aqui do listening. O listening do IELTS funciona assim. Você ganha uma folha com lacunas em branco para preencher com informações que vai ouvir nos áudios. São 40 questões para 4 áudios diferentes, tá? Então são 4 áudios e 40 questões. Vocês vão ter as sessões, né, para cada áudio. Eles são apresentados em sequência, né? A primeira, uma conversa informal, depois a descrição de um mapa, uma conversa acadêmica e o último, uma espécie de leitura em voz alta de um estudo acadêmico. Então vocês veem que a complexidade vai aumentando, né? Um detalhe, tá, pessoal, para a parte do mapa. A parte do mapa vocês têm que prestar muita atenção, porque às vezes a resposta de uma questão depende da questão anterior. Então, às vezes, vem uma sequência de 10 questões que dependem uma da outra. Se você errar a primeira, você já erra todas as 10, tá? Por causa do mapa. Então, se tiver mapa na prova, fiquem atentos, tá? Ah, tá. Dura 30 minutos, com mais 10 minutos para preencher uma folha e gabarito. E o mais importante, no listening do IELTS, o áudio não é repetido, tá? Então, ouçam com atenção durante a prova, tá? Outra coisa também que eu recomendo é não ficar marcando permanente de uma vez. Porque, por exemplo, qual a bebida que a pessoa escolheu? Qual a bebida que a pessoa A escolheu? Aí no áudio está falando assim, ele sentou e pediu um café, mas depois ele trocou para um chá. Aí você já marcou café ali. Acabou, você perdeu a questão. Então tem que tomar esses cuidados aí, tá? Ou às vezes tem ali, é, tem ali ele falando de chá e de café, mas ali na resposta não tem, tipo assim, pode estar subentendido, sabe? Uhum, Vamos supor, vou pegar um exemplo um pouco mais fácil aqui. Ah, eu tenho aula de biologia terça, quarta e quinta. Terça, quarta e sexta. Aí pergunta assim: qual os dias que ele não tem aula de biologia? Não foi falado, mas subentende que ele não tem aula de biologia na terça e na quinta, entendeu? Então, isso isso, acontece correção. tanto na leitura quanto no áudio também. Então, assim, conhecer a etapa da prova, gente, vale mais, vale muito mais do que você ficar, às vezes, ali tão focado. Por quê?
Em todo começo de etapa de skill, e o rapaz lá, ele vai explicar o que que vai acontecer. Só que aí você já está sabendo, você já sabe, você não vai prestar atenção, porque você já sabe. Então, você vai usar aquele 1 minuto que ele vai explicar o que vai acontecer ali agora, lendo as alternativas, porque não dá tempo de você ler. É uma prova, eu acho assim, eu falo que ela é ingrata demais, porque fala assim, nossa, deixa a gente pressionado contra a parede. Então, enquanto ele está explicando, você já está sabendo que vai rolar muito tempo. Então, você está usando esse tempo da explicação para ler as perguntas ali. E eu fiz, né, um curso desse, gente, lá na Irlanda, com uma das aplicadoras do IELTS, lá, a Top. examinadora. E ela falou muito com a gente, sabe o quê? Que é uma prova de dedução. Então, quando a gente está lendo ali as alternativas, tenta fazer um pontinho naquelas que você fala assim, não, isso aqui é impossível. É uma prova muito de dedução, por isso que eu falo que ela é muito ingrata, porque não é para medir o nosso poder de inglês, é para medir o nosso poder de lógica e pressão contra o relógio. Então, conhecer O, a prova antes, muito bem antes, é essencial para que você ganhe segundos preciosos para você se dar bem ali na frente, tá? É. Em- falando do listening, uma coisa que eu notei é que eles não explicam, ou o tempo é muito corrido e eu não consegui pegar, é porque você tem que clicar na palavra, segurar com o mouse e arrastar até o espaço na frase. Até que eu Você descobri fala do isso, passou IELTS? um tempo no IELTS. É quando porque você escolhe ela em papel e em computador. Aí no computador, eu não sabia como colocar a palavra, selecionar a palavra. Eu pensava que era só clicar pela ordem. Ah, eles não Até que eu descobri explicaram que tinha que como fazer, né? arrastar a palavra até o espaço. Não, o aplicador não mencionou isso. Uhum. E é Não, muito então, comum que peraí, as deixa eu pessoas façam entender. isso. Quando você marca no papel, você marca a bolinha lá, né? É, aí você Isso. coloca o Aí é número, muito né? importante você ter, por exemplo, não pular a questão. Eu falo por Isso, experiência própria. Nossa, eu perdi umas 10 questões. Porque eu pulei uma questão, porque os quadradinhos, gente, não é para gente que usa óculos. É para gente perfeita de visão. Então, é muito pequenininho. Então, uma vez que você pula, então você mantém ali um lápis, alguma coisa, para marcar as que você já fez e ir seguindo os quadradinhos, para você não pular nenhum. E você perceber, falando, nossa, essa aqui não é da resposta tal, é da resposta tal. Já Começar a acabou, já marcar era. errado o gabarito. Nossa, eu vou falar, viu? Deu vontade de chorar. Aí, e essa aí sim, que você está falando é quando você tem o digital. Então, o você tem que digital. pegar a letra e arrastar para o quadrinho, é isso? Isso, você tem a lista de palavras que complementam a frase, né? Você precisa clicar naquela frase, segurar o mouse e arrastar e soltar lá em cima do espaço vazio na frase. Eu demorei a Ah, perceber isso, eu levei uns 40 segundos. Em 40 segundos era o tempo que eu tinha para resolver umas três questões. uhum, não, então essa dica é valiosa, hein? Agora a gente vai ter que depositar US$ 100 para o Fernando, gente. Essa dica. Ô, Fernando, depois você me Vou desligar avisa meu aí os áudio aqui Pix só que para você não te vai atrapalhar, recebendo. então. Então, ó, tem que arrastar, viu? Quando é no computador, clica Isso, e arrasta. Não é só clicar, né, Fernando? isso, não é só clicar. Ótimo. Boa, Fernando. Thank you. Inclusive, pessoal. Tipo, não liga, entendeu? Ele é Ah, muito bom da caralho, tá nem aí. Então, tipo assim, o pessoal conta assim, foi isso que quebrou ele na primeira vez. Eu já sou chato, Perdão, teacher. Não está aparecendo seu áudio aqui pra ah, mas gente. é parceiro, cara. eu achei que alguém tava perguntando algo, mas não. Aí a gente ia trabalhar, daqui a Pera aí, pouco o cara rapidinho. passando lá no meio do Deixa ano, eu só. brincando com a mão. Isso, Ah, entendeu? Ronivaldo, põe no mute A aí, nós tem que por fazer, vai favor. ter que bolar um jeito de fazer isso. Prontinho. Isso, thank you. Ok. Tá. Inclusive, pessoal, a gente vai entrar pro reading agora. Essa parte do reading, né, no último arts que eu fiz, no último curso de artes que eu fiz, eu perguntei pro pessoal, eles tiveram, quando a gente estava simulando, o que mais foi difícil no reading foi questão do tempo também, né? Por isso que a gente vai ter, eu incluí no nosso material,
duas habilidades que é muito importante para fazer prova. São o skin e o scan, tá? A gente vai falar melhor sobre elas, mas às vezes você, às vezes você não precisa ler o texto inteiro para responder uma questão, tá? Então a gente vai trabalhar essas duas habilidades aí, porque isso ajuda bastante. Porque às vezes você consegue ali matar quatro, cinco questões sem ler o texto, sem ler o texto, tipo assim, de fato parar para ler e compreender tudo, tintim por tintim, igual a gente faz a leitura padrão nossa. Também tem outra coisa que se chama leitura dinâmica. Isso é mais complexo, leva mais tempo para desenvolver, tá? Mas a leitura dinâmica, a gente vai falar um pouco sobre ela e eu vou deixar alguns materiais para vocês estudarem leitura dinâmica também. Só que leitura dinâmica é difícil de desenvolver, tá, gente? Não é uma coisa tão simples quanto skin e scan, tá? Mas a leitura dinâmica, para vocês terem ideia, tem gente que lê livro inteiro ali em questão de horas. Com, que a pessoa consegue bater o olho e já lê mesmo de fato. Isso é uma habilidade muito interessante também. Professor, eu tenho até uma pergunta, se você saberia indicar alguns livros fáceis pra gente, sabe? Porque a leitura dinâmica ajuda bastante. Eu tenho dificuldade de encontrar alguns livros em inglês para ler, sabe? Sim. E eu tive dificuldade na hora da prova nessa questão do texto, que às vezes você tá lá, desculpa a palavra, boiando, e aí Uhum. acaba o seu tempo, você tá na metade da questão ainda do texto. Bom, Verdade. eu Não dá adquiri, para ler. Não dá para ler tudo, viu, gente? eu, Gente, eu eu vou dar só adquiri, umas ué. dicas aqui, Uhum. antes de você concluir o seu pensamento. Mas não dá, Amanda. Eu entendo a sua dor, minha filha. Nossa Senhora, é terrível. Agora, olha só, gente, é o que a professora sempre falava. A gente tem que deduzir muita coisa. Mas, ó, dicas rápidas aqui para vocês colocarem em prática. Peguem um texto, né, de inglês, por exemplo, e tentem marcar o tempo seu. Uma dica: a gente vai ler o título, o subtítulo, o primeiro parágrafo inteiro. No meio da redação, segundo, terceiro, quarto parágrafo ali, você vai ler a primeira frase e a última frase. E no decorrer ali do seu olho, que o seu olho ele não vai conseguir ler tudo, mas ele vai correr pelas palavras. Você circula as informações que você acha importante. Informações como data, não como assim palavras pequenininhas sem importância, informações mesmo. Se você conseguir, do ladinho do seu parágrafo, você coloca ali umas três, quatro palavrinhas. Lembra que as palavrinhas elas não podem ser escritas por toda, não dá tempo. Então, assim, metade da palavra ali que você entenda. Mais ou menos o que está focando ali naquele parágrafo. Vai para o segundo, lê a primeira, lê a última, circula algumas informações importantes e escreva ali três, quatro palavras do lado do seu parágrafo. O último parágrafo é importante que você leia ele completo. Então, assim, aí você vai pegar um texto com algumas perguntas e marcar o tempo que você, igual lá no nosso curso, tem dois livros lá de simulados, que tem a parte do reading também. E o teacher também vai aplicar, ele vai explicar para vocês isso que eu estou falando com mais detalhes, e aí ele vai fazer a prática. Então, nosso curso ele é teoria e prática, teoria e prática. E aí, na prática, ó, vai marcar o tempo, vai falar assim, ó, eu quero que vocês acham essa informação no texto agora. E lembrando, gente, que sinônimo, né? Às vezes na pergunta está beautiful, mas no texto está pretty, que é a mesma coisa, só que são palavras diferentes. Então, não tentem, às vezes, em focar só na palavra, mas sim no seu significado completo ali, nos seus sinônimos e tal. Então, estudar a lista de sinônimos é importante para isso. Teacher. Uhum. A Amanda tinha falado em questão de livros, né, Amanda? Para quem, igual no seu caso, que você vai fazer o para universitário, é bem interessante. A Oxford, eu adquiri deles, a Oxford, eles têm uma coleção chamada Dominus, que é de alguns livros clássicos. Por exemplo, tem livros do Shakespeare, eu tô com a minha coleção aqui, fica aqui no meu home office. Ó, The Turn of the Screw, This War of Magic. E eles vêm atrás aqui, ó. Você consegue selecionar. Eu acho que não vai aparecer aí por causa do background aqui. Mas ele vem atrás aqui o nível do inglês. Então você pode selecionar na hora de comprar, de adquirir o livro.
você pode selecionar qual o seu level de inglês para poder conseguir ler ele. Então, é bem interessante, tá? Para quem tiver esse interesse, eu posso depois passar como que encontra essa coleção, tá? Vocês conseguem comprar, adquirir aí livros em inglês, com algumas atividades no final também. Elas têm algumas atividades de, de, de reading mesmo, né? E você seleciona o seu nível de inglês. Eu acho que eles fizeram isso justamente por essa necessidade, né? Para essa demanda que existe aí de estudantes de inglês, né? Que não tem ali onde adquirir um livro com, vamos dizer, um vocabulário do nível dele. Tanto que tem alguns aqui que são bem clássicos, ó, Sherlock Holmes, Jurassic Park, tem vários mesmo. É bem interessante a coleção Dominus aí. Para quem tiver interesse em trabalhar, né, estudar um pouco mais de leitura, fica a minha dica aí da coleção. Tá? Obrigada pela dica, professor. Vamos lá, o reading. Vamos falar um pouquinho sobre ele. A parte da compreensão escrita do IELTS, reading, tem 60 minutos. Você precisa ler 3 textos e responder 40 questões. Misturando formatos de falso ou verdadeiro, completar frase e múltipla escolha. Nesse tempo, você precisa ler, responder e passar tudo a limpo para a folha gabarito. Então vocês veem que o tempo dele do reading aqui ele é meio, né? É meio forçado. 40 minutos, são 600 minutos, 40 questões, e você ainda tem que ler os textos, responder tudo e depois passar para o gabarito. Então vocês têm que ter uma gestão de tempo bacana aí para fazer o reading. Então aqui, ó. A- As leituras variam entre reportagens, textos técnicos e de assuntos gerais. Tá? Então vão ter textos mais complexos e textos menos complexos. Os textos do Reading do IELTS são longos e com temas bem peculiares. Você pode se deparar com tópicos distantes do seu universo, como, por exemplo, biologia vegetal na Inglaterra, história do teatro, por exemplo. Então vai ser bem aleatório, tá? No geral, as perguntas são ao mesmo tempo abrangentes, avaliando a capacidade de interpretação do que foi lido como um todo, e muito pontuais também, querendo saber detalhes exatos apresentados em uma frase específica. Então, pode ser mais abrangente a pergunta, pode ser mais detalhada. Apesar disso, nada diferente do que já vimos nas provas de português do tempo do colégio. Então, o que vai ser difícil para você vai ser mais o tempo, tá? Por quê? Se você já consegue ler em inglês, interpretar texto em inglês, vai ser idêntico a fazer uma prova de português aqui, tá? Porém, pessoal, o tempo atrapalha muito. Principalmente porque tem gente que não tem o hábito de ler. Quando você não tem o hábito de ler, sua leitura é um pouco mais demorada. E também você demora mais a conseguir encontrar uma informação dentro de um texto. Então, quem não tem o hábito de ler, a gente vai ter que passar a adquirir esse hábito de ler, tá? Então, a gente vai começar a forçar a leitura de vocês. O que é importante para ir bem no reading? Controle bem o seu tempo no reading. O mais importante do reading vai ser controlar bem o tempo. Como eu disse, não é tão diferente de você fazer uma prova normal de português. Vamos lá, ó. Como essa prova exige, além de conhecimento do vocabulário, interpretação de texto, que vai além de saber inglês por si só, tá? Interpretar texto vai além de saber inglês, tá, gente? Por exemplo, quando você está lendo um texto, se você não sabe, por exemplo, bem o uso de uma vírgula, uma frase pode te confundir. Isso entra em interpretação de texto. Então, assim, não é só saber inglês, tá? Vocês têm que saber interpretar um texto, conseguir entender o que o autor queria dizer com aquilo, tá? Sei que cada pessoa tem uma técnica para fazer isso, mas eu deixei uma dica aqui, ó. Uma dica é, quando receber a prova, fragmente mentalmente o tempo que pode ficar em cada texto, de acordo com o tamanho deles. Leia os textos uma vez com atenção. O que não entender, faça a releitura. Se não fizer sentido, vá para o próximo parágrafo. Não fica preso numa coisa que você não está entendendo. Depois responda as perguntas voltando no texto. Logo, ler e reler é fundamental.
Por isso a importância do controle de tempo. Agora, outra dica que a gente pode colocar em cima dessa é usar o skim e o scan no texto quando você for ler as perguntas, tá? Porque aí você já vai poupar muito tempo ali, tá? Muita pergunta você já vai conseguir responder só fazendo o skin e o scan. Ah, professor, eu não sei nem o que que é isso. Preocupa não que no curso a gente vai aprender, tá? O que é importante no writing do IELTS? Agora vamos pro writing, tá? E o que é importante no writing? Escrever não requer dom, requer prática. Alguém aí tem o hábito de escrever já, pessoal? Vocês têm esse hábito de escrever? Vocês escrevem bastante? Tem alguém que escreve bastante? Eu escrevo no meu trabalho, professor. Ó, isso é bom. Isso já ajuda. Eu Mais escrevo alguém? pouco. Escreve. Uhum. Beleza. Eu tenho Mais escrito. e-mail só também. E-mail é interessante, porque uma das partes do writing é a escrita de e-mail e de carta, tá? Tanto no CELP quanto no IELTS tem a parte do e-mail, o primeiro texto. Texto um é escrever uma carta ou um e-mail, tá? Então isso é interessante também, ok? Mas muita gente não tem, né, o hábito de escrever, não escreve muito durante o dia a dia, às vezes a profissão não exige, né? E isso que acaba atrapalhando, tá? Não é dom, gente. Escrever não é dom, é prática. Então vamos lá, ó. Escrever por si só não é fácil, mas a dificuldade diminui quando se pratica. Quanto mais se escreve, mais fácil o texto sai. O problema é que nem todo mundo tem escrita na rotina ou no trabalho, o que pode deixar essa prova complicada para muita gente. Além disso, na parte do writing do IELTS, você precisa seguir estruturas de textos importantes para redações, que nem no vestibular ou no Enem. Sabe aquela história do parágrafo introdutório, explicação da ideia, solução para o problema? Aparece aqui também. E aquilo dos conectivos, para o IELTS, se chama linking words no inglês, tá? A gente chama de linking words. E existem muitos especialistas online dando ótimas ideias para a prova e vale a pena seguir. Mas na hora, você precisa dominar a estrutura de cada texto. Escrever à mão 400 palavras, controlar o tempo, tudo isso em coesão, sem erros gramaticais, mostrando toda a sua biblioteca de vocabulários e com um brilho estético em uma hora. Não é fácil. Talvez por isso muita gente se assusta com a nota final. Claro, existem casos de notas excelentes no writing e o caminho para isso é treinar, treinar, treinar. Tá? Aqui eu disse que eu vou deixar algumas dicas no próximo texto. Eu tirei ele do slide, tá? Esse texto. Mas eu tenho as dicas salvas ali, vou ir soltando elas para vocês, tá? De alguns blogs online que vocês conseguem aprender vários conectivos, tá? Isso que eu ia perguntar, teacher, se no nosso material você colocou assim, ó, como começar o parágrafo, como que linka uma ideia à outra, como Tem, que dá um tem, contraste de uma ideia para outra. tem uma aula inteira só sobre redação, estrutura e conectivos. Exatamente. Então, no primeiro parágrafo, gente, quando não é um e-mail, não é uma carta informal, né, que no IELTS são dois tipos, né? É um mais informal, o outro mais formal. É importante, o primeiro, você parafrasear. O que que é parafrasear? Vai estar lá o assunto e você vai reportar esse assunto usando palavras diferentes, né? Uma estrutura diferente, não só copiando. E ali você já apresenta meio que dois problemas, né? Pensa nas duas ideias aí. Primeiro parágrafo, você desenvolve uma, no segundo, a outra, no quarto, você conclui, né? Então, isso é importante você ter essa formulazinha. E aí você tem as palavras que o teacher vai deixar disponível numa lista, né? Como começa, como que está no meio do parágrafo, como que linkou uma ideia à outra, como que finalizou. Então, na leitura, é importante, quando você estiver lendo um texto, é importante você passar um marca-texto justamente nessas palavrinhas de conexão, de preenchimento de lacuna que liga uma ideia à outra, né, passa o marca-texto, anota elas, e quando você for treinar o seu texto, você tente usá-las.
né? Porque é meio que copiando ali uma ideia já pronta que você vai conseguir desenvolver a sua, até você ganhar confiança. E aquelas palavrinhas de conexão, de início, de texto, etc., ficar já natural, que é só preencher o assunto, mas vamos dizer assim, o esqueleto é o mesmo para todos. Isso aí. E também as palavras de conexão, pessoal. É muito interessante a gente sempre lembrar que elas têm sinônimos, né? Porque tem gente que conhece o but, por exemplo, que é contraste. But. Mas numa redação se torna vício de linguagem. Se toda vez que você precisar criar um contraste, você usar but, tá? Fica repetitivo, tá? Então é bom a gente sempre focar nisso aí, nos sinônimos também, dessas palavras de conexão, pra gente não acabar não usando sempre a mesma palavra. Tá, a próxima dica pro writing aqui é cronômetro, lápis e papel sempre. Desde o começo da sua preparação para o IELTS, simule exercícios de writing escrevendo à mão, cronometrando o tempo. Só redige no computador se for fazer a prova no computador, tá? Então, pessoal, não adianta você treinar digitando se você for fazer à mão. Não adianta treinar à mão se você for fazer no computador. No nosso caso do curso, quem for fazer à mão vai ter que fazer a redação duas vezes, tá? Porque para eu fazer a análise, vocês têm que me mandar ela digitada, tá? Mas aí, o que que vocês fazem? Faz a redação primeiro à mão, se você for fazer a prova à mão. Faz a redação primeiro à mão, depois digita ela, tá? Porque a primeira vez que você for fazer a redação, né, quando você for fazer ela à mão, você vai fazer ela com o cronômetro, para você já ir se acostumando com o tempo. Porque tem aluno que consegue fazer uma redação excelente, mas leva muito tempo. E isso não é bom, tá? Porque não adianta eu saber fazer uma redação excelente se eu não consigo terminar ela dentro do prazo. Então a gente vai praticar usando o cronômetro. Redação vocês vão fazer como homework, tá? Vai ser sempre como dever de casa, exceto a primeira que a gente vai fazer junto, para poder ensinar vocês mesmos, vocês aprenderem mesmo como que faz. A gente vai fazer a primeira junto, todo mundo ao vivo, né? Fazemos uma primeira redação. E depois vocês vão sempre fazer por conta própria, né? Eu vou jogar o tema para vocês, o tema da semana, e vocês vão fazer. E é muito importante que vocês sejam honestos com vocês mesmos, tá? Na hora de fazer. Porque às vezes, nossa, eu não consegui terminar. Ah, deu tempo aqui, não consegui terminar. Ah, não tem problema, eu vou continuar fazendo. Não faz isso, você tá mentindo para você mesmo, tá? Então, coloca o cronômetro, acabou o tempo, finalizou a redação, me manda do jeito que tá. Beleza? Vai ser desse jeito. Vamos lá. Estamos muito desacostumados a escrever sem usar o teclado, e isso conta muito, muito, muito na hora H. Não se assuste com o tempo que você leva para fazer os textos. No começo a gente demora mesmo. À medida que se pega a prática, vai ganhando velocidade. Então, no início, pessoal, que vocês forem treinando, vocês vão demorar, aí vocês vão ficar, ah, meu Deus, não, não precisa disso, tá? Porque é assim mesmo, tá? No início, sim, eu sempre recebo um monte de redação incompleta, que não deu tempo do aluno fazer tudo. É normal, tá? É normal. É, Com o tempo, vocês vão adquirindo essa habilidade de desenvolver uma redação com mais velocidade, tá? Então, sobre isso, vocês não precisam ficar muito preocupados, não. Vamos lá, as principais diferenças de IELTS e CELP. Lembrando, pessoal, as etapas que a gente não diferenciou ali atrás é porque são iguais, tá? Vamos lá. O IELTS e o CELP têm algumas diferenças bem marcantes. Sessões da prova, vamos lá. O listening, audição. São 30 minutos de prova, mais 10 minutos para transferir as respostas para a folha de resposta, tá? O reading do IELTS vai ser 60 minutos, o writing vai ser 60 minutos também, e o speaking fala de 11 a 14 minutos, geralmente realizada em um dia separado ou no mesmo dia da prova escrita. Pode ser separado ou no mesmo dia, tá? Depende. O CELP, as etapas dele são bem parecidas, ó. Sessões da prova. Listening e audição, aproximadamente
45, 47 a 55 minutos. Então vocês estão um tempo a mais aí de listening, tá? Reading, 55 a 60 minutos. Mesmo tempo, né? Ele pode acabar um pouco mais rápido. O writing são de 53 a 60 minutos também. E o speaking de 15 a 20 minutos. Então, o speaking do CELPIP ele pode ser um pouco mais longo. E eu vou explicar o porquê, tá? No CELPIP, tem uma parte do speaking que pode ser parecida com uma redação, que é onde você vai falar sobre um tema, apresentando sua tese, síntese e antítese, que é parecido com o introdução, desenvolvimento e conclusão de uma redação. Por isso ele acaba sendo um pouco mais longo, tá? Formato. O listening são 4 partes com 40 perguntas no total, do IELTS, tá? O reading são 3 sessões com 40 perguntas no total. Writing são 2 tarefas, uma redação curta e uma redação mais longa. A redação curta geralmente vai ser escrita de uma carta ou um e-mail. E a redação mais longa é o desenvolvimento em cima de um tema. Um texto dissertativo, né? Speaking, entrevista individual com um examinador, composta por 3 partes. Introdução e entrevista, uma tarefa longa, duração, e uma discussão, tá? Então, o Speaking do IELTS vai ser assim. Já o CELP, vamos lá. O listening são 6 partes, incluindo conversas cotidianas e situações de trabalho, tá? Então, o listening ele do CELP, tanto que ele pode durar um pouco mais, por causa disso, que ele inclui algumas coisas também que não vai ter no IELTS. Reading. Ah, pessoal, inclusive, principal diferença de listening do IELTS e do CELP, tá? CELP o CELP ele é o sotaque americano e o IELTS é o sotaque britânico, tá? A gente tem um bônus que eu vou colocar para vocês, que são algumas expressões idiomáticas do inglês, que são usadas no dia a dia em um podcast, né? Podcast que a gente chama The English We Speak, tá? Então vocês podem ouvir os episódios para aprender palavras novas, tá? Que são expressões novas que são usadas no dia a dia. E ela é bem útil também para treinar o listening de quem vai fazer o IELTS, porque esse podcast ele é em inglês britânico, tá? Para quem vai fazer o CELP, ele é útil também? É, porque vocês vão aprender expressões idiomáticas, né? Mas ele treina também o listening de quem vai fazer IELTS, porque ele é britânico esse podcast, tá? Vamos lá. O reading são 4 partes, incluindo correspondências e leitura de diagramas. E essa parte de leitura de diagramas, pessoal, também entra mapa, tá? E aí também tem que tomar aquele cuidado sobre questões de mapa. Porque questão de mapa, por exemplo, se pergunta como você sai do ponto A e vai para o ponto B. E a próxima questão é como vai do ponto B para o ponto C. Se você tiver errado a primeira, você vai errar a segunda também, e assim sucessivamente, tá? Então, questão de mapa tem que tomar cuidado. O writing são 2 tarefas, um e-mail e uma resposta a uma pesquisa. A resposta à pesquisa, pessoal, ela vai formar uma redação também, de toda forma, tá? Eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente for fazer a aula de redação, como que é do CELP é, mas ela vai formar uma redação, de toda forma. Porque ao responder as perguntas, vai responder no formato de redação. Então, vai dar tudo na mesma, vai dar na mesma no fim das contas, tá? E o speaking são 8 tarefas, incluindo apresentação pessoal, descrição de uma cena e tomada de posição, tá? Então, vocês também vão descrever uma cena e tomar uma posição em alguma coisa, em algum debate. E aí eu tenho que falar para vocês uma outra dica, pessoal. Vocês não vão pela opinião de vocês. Vocês vão pelo que for mais fácil de falar, tá? Porque às vezes, digamos que é transporte público ou veículo particular. É muito mais fácil eu falar bem de um carro, de usar o carro, e descer a porrada no transporte público. É muito mais fácil. Agora, se eu vou defender o transporte público, eu vou precisar de levantar temas que vão envolver poluição, meio ambiente, né? Trânsito, tudo com coisas muito complexas que vão ser mais difíceis. Então, às vezes, a minha opinião é que transporte público é melhor, mas na hora de fazer a prova é melhor
eu fingir que a minha opinião é outra. Entendeu? Vocês não precisam falar a verdade, vamos dizer assim. Os tipos de IELTS. Tem o Academic, que é voltado para quem deseja estudar em instituições de ensino superior, tá? Então tem uma pessoa que vai fazer o Academic, quem que era que ia fazer o Academic? Tem alguém aí que ia fazer o Academic. Ah, é a Amanda, é a Amanda. É você, né, Sou, Amanda, que vai fazer. sou eu. Isso. Então, ó, o Academic, ele é voltado, ó, os temas dele são mais voltados para quem vai estudar, tá? E o pessoal que vai para conseguir emprego, tá? É General Training, tá? Que é voltado para imigração, trabalho e outras situações não acadêmicas. Então, para quem é faculdade é academic, para quem vai para qualquer outra situação que não seja faculdade, né? Vai ser o General Training. E o CELPIP, ele tem duas categorias. O CELPIP General, que é voltado principalmente para imigração e trabalho, e o CELPIP General LS, que é apenas listening e speaking, que é usado para certas categorias de imigração, tá? Então, não, é muito raro ter alguém que vai fazer o CELP PLS, tá? Porque ele vai avaliar só seu listening e speaking, que é para pessoas que vão precisar, vão depender só de audição e fala, tá? Pontuação. A pontuação do IELTS, ela funciona assim, ó. Cada sessão é pontuada de 1 a 9 e uma média das 4 sessões é calculada para dar a pontuação final. A pontuação é aceita por mais de 10 mil organizações em todo o mundo, incluindo universidades, empregadores e autoridades de imigração. Já o CELPIP, a pontuação a cada sessão é pontuada de 1 a 12. A pontuação é específica para necessidades canadenses, sendo amplamente aceita por organizações e autoridades de imigração no Canadá. Então o CELPIP ele é aceito mais no Canadá mesmo. Se a intenção é ir para algum outro país, o IELTS é interessante, tá? Validade dos resultados é idêntica, tá? A validade dos dois é 2 anos, tá? A entrega dos resultados também é bem parecida, ó. Resultados disponíveis em 13 dias após a data do teste para o IELTS formato papel, tá? Quem fizer o IELTS no papel, demora um pouquinho mais a correção. E em 3 a 5 dias para o IELTS no formato computadorizado, tá? Os resultados podem ser enviados diretamente para instituições selecionadas também. Já o CELPIP, ele só tem o resultado mais curto porque ele é computadorizado, não tem a versão escrita, tá? Então, ó, resultados geralmente disponíveis entre 4 a 5 dias úteis após a data do teste. Que ao contrário do IELTS, que você tem a opção de fazer a prova escrita, o CELPIP, ele é tudo no computador, tá? Resultados podem ser enviados eletronicamente para instituições selecionadas também. Bom, as considerações finais do slide. O IELTS é uma escolha mais global, aceita em muitos países e por diversas instituições ao redor do mundo. Oferece tanto o formato acadêmico quanto o geral. Já o CELPIP, ele é focado principalmente em contextos canadenses, ideal para quem pretende migrar para o Canadá ou trabalhar no país. A prova é completamente computadorizada, incluindo a sessão de fala. A escolha entre IELTS e CELP dependerá das suas necessidades específicas, como o país para o qual você está se candidatando e o propósito, se é migração, trabalho ou estudo, tá? Então vocês não podem se prender em só na, ouvi falar que o CELPIP é mais fácil. Ah, o IELTS ele é mais difícil. Ah, então eu vou fazer o CELPIP. Pessoal, a diferença, como eu disse no início, a diferença não é tão grande. A diferença não é tão grande a ponto de valer a pena você ir para outro estado só para fazer o CELPIP, tá? Então, então, às vezes o estado não tem CELPIP, faz o IELTS mesmo, tá? Para relembrar vocês aqui, ó, o CELPIP ele é disponível em São Paulo, tá? No Centro de Treinamento e Certificações. No Rio de Janeiro, ele é disponível no Rio de Janeiro, no Instituto Brasil Estados Unidos, no IBEU, né? E no Paraná, ele é disponível
na Associação Cultura Inglesa de Curitiba, tá? São esses três locais só no país inteiro. São só nesses três locais que se encontra o CELPIP. O restante de vocês, se tiver muito distante, é a IELTS mesmo, tá? Ok? Com isso, finalizamos o slide. Que bênção! Foi ótimo, teacher. É, pessoal, né? Teacher Cadu fez um excelente trabalho. Obrigada, viu, teacher? Teacher Cadu Welcome. se recuperando aí. Tá tudo certo, né, teacher? Sim, sim, só ficou um restinho de falta de ar ainda, mas a médica falou que é normal. Eu tava numa Nossa, pneumonia gente. pesada aí, galera. O trem tava feio pro meu lado. Tava. E nós poupamos aqui o Tiva Tite, se recupera logo, que dia 2 o pessoal tá te encontrando aí. É. Então, gente, aproveitem toda experiência, né? O Teacher Cadu é um excelente professor, a gente recebe muito elogio, que ele sabe conduzir uma aula, que ele envolve as pessoas, então aproveitem essa oportunidade, façam um curso conosco, que eu tenho certeza que vai agregar muito no seu momento, né? Ir para uma prova tão cara, né? Assim, com um investimento tão alto, sem se preparar, gente, deveria ser um crime. Então, vocês que estão aqui já buscando essa melhoria, é sinal que vocês já estão olhando lá para o futuro. E é isso que a gente quer participar com você. Essa trajetória para a gente é uma satisfação assim imensa, pessoal e profissional, né? Ainda mais com a causa nobre, né, que vocês estão aqui. Que ninguém está aqui, eu vou gastar ali R$ 1.500 para fazer a prova. Não é isso, está todo mundo com um objetivo. E a nossa e a minha principalmente, missão de vida é conectar as pessoas aos seus sonhos através do inglês. Então é isso que me motiva todo santo dia a sair da cama e vir fazer esse trabalho bonito aqui que a gente faz com essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui do outro lado, né? Então, eu quero deixar um presente aqui para vocês, que eu falei, né, da pré-venda lá, que era até sábado. Então, assim, para presentear essas pessoas que estão aí conosco, né, lá do início até o final, a gente vai deixar isso até amanhã, tá? Para vocês. Então, que não entraram ainda, no curso oficial, a metade aqui já está no oficial, mas se você ainda não está, essa é a oportunidade para você entrar aí conosco e pegar a próxima aula, que já vai ser na quarta-feira, né, teacher? Isso. Quarta-feira já é a aula oficial, aí não tem, a gente não divide mais o link, é mais para o pessoal que já está lá conosco mesmo. E para concluir, gente, a gente sempre tira aquela foto com um sorriso, Colgate, eu vou fazendo propaganda aqui em Colgate, me patrocina aí, né? Essa live também vai ficar lá no YouTube, assim que o professor postar ela, por favor, voltem lá, dá um like, faz os seus comentários lá, que isso ajuda a gente a engajar também. Então, ó, todo mundo pronto, com um sorrisão, passa perfume, que eu vou tirar a nossa foto para postar lá no grupo e mostrar que nós estamos cheios de vencedor aqui conosco. Então, ó, cabelo para o lado, né? Aí a Amanda sabe, né, Amanda? Girls, No meu caso não vai dar não, power. professor. No meu caso, Aqui, ó, só joga. O meu também não dá, não, porque tá Ai, preso. ai, ó, o Titi tá de samurai hoje. Então, ó, vou tirar, hein? Ó, vou contar. One, two, three. Aê! Ó, tô vendo rostinhos conhecidos aqui. Thank you for coming. Então, pessoal, ó, good night for all of you. Teacher, obrigado, viu, teacher? Thank you very much. Thank We are you. together, teacher. We are better together. Então, Yeah. bye bye, everyone. See you. Kisses, see you bye on bye. See you. Wednesday. Bye Bye bye, bye. See you guys. Have a good See night, Wednesday. you. everybody. You See you. too. Have See a good ya. night for everyone. Bye bye. Thank Bye bye. you.